Boa noite, Vanessa. Oi, boa noite, Saulo. Como vai? Tudo bem? Tudo, e você? Estava ansiosa? Eu estou sempre ansiosa, né? Quando é para falar de Jesus, do Evangelho, a gente sempre fica, né? Assim, vamos lá, não vejo a hora de começar, vamos falar de Jesus, que nada melhor da nossa vida, né? O que tem é a gente falar de Jesus, né? O nosso mestre do Evangelho é Boa Nova. Já estava aí com saudades das nossas lives, fazia um tempinho que a gente não fazia, né? Mas estamos Sim, de volta com ela de novo. com Então, certeza. verdade. Vamos esperar o pessoalzinho entrar, os nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Não sei se tem alguém aí. Dá um like para ver se está tudo bem no áudio. Se estão nos ouvindo bem, com clareza. O pessoal está entrando devagarinho. Vamos esperar mais uns 5, 10 minutinhos, Saulo? Uns 5 minutinhos para ver Vamos. se o pessoal vai entrando, né? Para a gente Sim, vamos. iniciar. Tomara que dê tudo certo, que não trave, né? Que a gente faça a nossa live, a nossa reflexão da noite aí, bem tranquilos. É isso aí. Já separou sua aguinha? Eu já. Tá aqui. Tá calor hoje, né? Tá, hoje tá. Então, o nosso tema de hoje, muito bom, hein, Saulo? A Muito bom. eficácia da prece. Já temos 3 pessoas nos assistindo e a gente pede para que possam dar um comentário, curtir. Isso. Sejam todos bem-vindos. Manda um oi aí, um like pra gente saber quem é que tá participando. Mais uns 3 minutinhos, Saulo. 6:02, só Sim. para ver se o pessoal vai entrando. Quer colocar um videozinho motivacional para a gente, enquanto aguarda o pessoal? Pode ser. Roda aí. Colocar uma musiquinha para o pessoal entrar na sintonia. Isso. Coloca uma musiquinha aí, harmônica, para a gente poder estar na vibração. Isso. Já estamos, né? Já estamos. Com certeza.
retornando então, recebemos uma boa noite de Meireles. Ah, sim, Meireles sempre nos acompanha aí nas reflexões, sejam bem-vindas, todos que estão aí nos acompanhando. Muito boa música, Tim Vanessa, muito boa escolha, adoro as músicas deles, muito boas, nos acalmam muito a alma. Nos inspira, né? Isso, nos inspira. Então, para a gente iniciar, né, para a gente iniciar essa reflexão dessa noite com muita paz, com essa vibração positiva, essa vibração de luz, né, que nós estamos neste momento aqui sentindo, né, no nosso ambiente, não importa onde nós estejamos, mas o que importa é o nosso pensamento, é a nossa vibração. Eles sendo pensamentos e vibrações boas, positivas, a gente emana, né, esse sentimento e essa vibe para todos aqueles que estão em nossa volta. Então, que todos nós tenhamos aí essa vibração, que possamos sentir essa vibração de luz, de paz, de calmaria, de mansidão, tá bom? E positiva, né? Para iniciar, eu vou pedir então, nessa aula, que você possa fazer a sua prece inicial, para a gente poder fazer a nossa reflexão desta noite, o nosso bate-papo, tá bom? Querido Mestre Jesus, nós te pedimos nesta noite que nos dê o amparo, nos dê a assistência necessária, que ao levarmos estas palavras de conforto e de carinho aos corações daquelas pessoas que necessitam, os seus corações possam estar abertos a receber esse bálsamo de amor e de luz que de ti derrama. Então que nós possamos estar sempre em sintonia com essa energia gostosa e com essa vibe que as nossas lives costumam ser alegres e possam transmitir. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, Cláudia, antes da... A Claudinha, não tem como a gente ver, passar aí os comentários para a gente poder estar acompanhando? Ô, Saulo, você consegue transmitir para a gente ou não? Então, não estou conseguindo ver, mas eu posso ir te falando. Não estou conseguindo colocar eles aqui, mas eu posso ir te falando. Ok, maravilha. Então, bem-vinda, Claudinha, aí do Grupo Paz em Nossos Corações. Bem-vindo a todos vocês que nos acompanham. Como sempre, né, a gente sempre gosta de lembrar nossos amigos que compartilhem, que curtem o nosso vídeo, né, a nossa reflexão, porque é sempre bom a gente estar compartilhando o bem, né? Então, compartilhe aí na sua página, né? Compartilhe aí nos grupos que vocês têm, dá uma curtidinha pra gente, e é sempre bom a gente poder estar compartilhando, como eu disse, o bem para todos nós, para aqueles que mais necessitam, né, Saulo? Não vamos ser tímidos, né? Os bons são tímidos, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, não vamos ser tímidos, né? Vamos aí divulgar sem vergonha, né? A gente não pode ter a vergonha de divulgar o bem, né? Porque o bem é sempre bem-vindo, né? Então, assim, a gente elaborou assim, um programa, uma reflexão bem legal para todos vocês, bem simples, para que todos vocês possam entender realmente como que é essa eficácia da prece, né? Como orar, como fazer o seu pedido, né, Saulo? Clau Será que a Oliveira, gente fazendo... Boa noite. Quem? Clau Oliveira. Lau? Seja bem-vinda. Clau Oliveira. Clau, seja bem-vinda, Clau. Então, continuando, né? A gente vai fazer essa reflexão de como... Saulo, só um minutinho, é bom você silenciar o celular, porque dá a vibração. Tem como? Por favor. Sim. Pronto, pode falar. Ótimo, obrigada, Saulo. Imagina.
Então, assim, a gente vai tentar entender um pouquinho como que funciona essa eficácia da prece. Será que tudo que nós pedimos a Deus, a gente é atendido, é concedido, né? Então, isso que a gente vai trabalhar essa noite, isso que a gente vai refletir, tá bom? Essa noite com todos vocês. Antes de tudo, o Saulo vai colocar uma reflexão para a gente poder estar ouvindo, refletindo, e depois a gente vai comentar sobre, tá? Essa reflexão, para quem não conhece, é do espírito Alta de Souza, a poetisa, tá? Que ela psicografou lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Então, essa poesia está lá no Parnaso de Além Túmulo, tá bom? Mensagem fraterna. Eu amo de coração, de paixão, essa poesia de Alta de Souza, e ela foi uma das escolhidas para a gente poder também estar fazendo a reflexão da noite, tá bom? Vamos lá? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus, luz de redenção. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus, luz de redenção. Aê! Que máximo! Você viu que linda, né? Na forma de canção, como é linda essa poesia de Alta de Souza, gente, que maravilha, né? Pessoal, vamos chegando, sejam todos bem-vindos, nós vamos dar início à nossa reflexão desta noite. Então, como deu para vocês acompanharem este vídeo de Alta de Souza, né? A gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre a prece, tá? Saulo, se você me permite, eu vou dar início e você depois contribui, tá bom? Pode ser? Sim, pode. Então, pessoal, o que é a prece? Souza, boa noite. O que é a prece? Seja bem-vinda, Antônia. Muita paz e muita luz a todos.
Então, o que é a prece? A prece, a oração, ela é um meio de comunicação. De comunicação com quem? Com o Pai Supremo, com Deus, nosso Pai. Tá? Então, quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, nós, automaticamente, nós nos envolvemos com Deus. É uma conversa íntima entre eu e ele, entre você e ele, tá? Por quê? Porque Deus, como nós sabemos, que está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, né? Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele está presente em tudo, né? Em tudo, em todos os momentos, está presente em nossos corações. Deus é a supremacia, né? O bem supremo. Então, assim, quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, a gente tem que entender que o que vale é o nosso interior, tá? O que manda, o que leva essa comunicação, essa interação, é o nosso meio interno. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nós temos aqui uma passagem de Marcos, e ele vai nos dizer o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis como os hipócritas, aqueles que ficam nas sinagogas, nas praças públicas, em meio ao público, orando em voz alta, tá? Aqui ele quer nos dizer isso. Em verdade, digo-vos, eles já receberam o que quiseram, eles já receberam seu galardão, a sua recompensa, tá? Mas quando você quiser orar, né, quando você quiser conversar com Deus, o que temos que fazer? Nós temos que entrar em vosso quarto, estando assim fechada a porta, orar ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo recompensará a todos nós. Então foi o que essa prece, né, essa poesia de Alta de Souza também vem nos dizer. E quando nós quisermos orar a Deus, que nós possamos orar num recinto silencioso, entrar no vosso quarto, fechar a porta, e ali é entre você e Deus, né? A sua conversa entre você e Ele, né? Esquecer, meus amigos, o mundo externo que está à nossa volta. Esquecer as tribulações, esquecer a correria do dia a dia, esquecer de tudo. E lembrar somente desse momento que você vai ter com Ele. Porque é nesse momento que nós vamos, como eu vou dizer, nós vamos estar envolto, né? Envolvidos a essa vibração, tá? A essa vibração de amor. Então, quando a gente for fazer a nossa prece, quando a gente for orar, que nós possamos fazê-la tranquilamente, tá? Em nosso aposento, fechada a portinha lá, e ali você fala, você conversa, você fala tudo, porque quem melhor para nos ouvir, senão Deus? Quem melhor para nos ouvir, não é verdade? Senão Deus em primeiro lugar, também aí acrescenta o nosso anjo da guarda, que também a gente tem que conversar com ele a todo momento, né? E eu digo também que na oração, né, na oração que nós vamos fazer, tem 3 coisas que nós possamos propor, né? O Evangelho, ele nos diz que essas 3 coisas que nós possamos colocar, acrescentar, né? É o quê? É o pedir, é o louvar e agradecer. Pedir, todo mundo pede, né? Quem aqui que não é pidão? Que sempre está pedindo as coisas para Deus, né? Na verdade, a gente sempre pede, né? Saulo, pode entrar, Saulo, vamos conversar, vamos refletir. Então, assim, né, Saulo, quem é que não pede, né? Você pede, eu peço todos os dias, né? A gente vai pedindo e vai pedindo e vai pedindo. Mas será que é só pedir, né, Saulo? Será que a gente só pensa em pedir a Deus as coisas? Não, a gente também tem que pensar que a gente também pode louvar a Deus, né? A gente também pode constantemente agradecer também a Deus. Louvar e agradecer, né? O louvar
pessoal, que a gente comenta aqui, que está no Evangelho, o louvar é você apreciar as coisas mais belas que Deus nos deu, que Deus criou, né? Louvar a Deus, louvar a natureza, louvar aos pássaros, agradecer aquilo que o Criador criou para nós, né? Olha que lindo, né? E agradecer. Eu digo que quanto mais a gente agradece, né, Saulo, mais coisas acontecem para nós. Isso é fato, tá? Isso é realidade. Quanto mais a gente agradece, eu agradeço por tudo na vida, por tudo que acontece, pelas coisas ruins, pelas dificuldades também, a gente tem que agradecer por tudo. A gente agradecendo, a gente atrai as coisas boas pra gente, né? A gente só reclamando, a gente não vai acrescentar em nada, a gente só vai regredir, né, Saulo? Você já pensou todo dia você reclamar, você já acordar reclamão, né? Você não abençoando o seu dia, né? Abençoe o seu dia, para você também ser abençoado no decorrer dele, né? Então, assim, agradecer, tá? Vamos agradecer, vamos louvar e pedir. Aí a gente vai mais para frente, né? Refletir nisso, em pedir. Será, Saulo, que tudo que você pediu na sua vida até hoje, você conseguiu realizar? Tudo aquilo que você já pediu? Será que vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham, os seus pedidos, será que todos os seus pedidos que vocês fizeram até este momento foram realizados, foram concretizados? Sim ou não? Sim ou não? Olha, confesso para vocês que a maioria dos pedidos que eu faço não foram realizados. Eu acredito que a maioria de todos vocês também, não é? E a gente vai ver o porquê, né? A eficácia do pedido, né? Qual que é o pedido 100% eficaz que Deus ele vai ouvir? Olha só, olha que legal. Então a gente vai refletir e comentar sobre isso. Vou deixar agora um pouquinho o Saulinho falar, né, Saulo? Fala um pouquinho e aí a gente vai dando aí continuidade. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final, quase perto da coletânea das preces espíritas, tem um trecho onde ele menciona a eficácia da prece. E ele diz assim: São Marcos, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Olha que importante essa frase para nós. A Vanessa acabou de falar que nem tudo que a gente pede a gente consegue. Por quê? Deus tem coisas certas. No nosso plano reencarnatório, todas as provas, as expiações, a nossa família, tudo já vem num combo, né, Vanessa? Já vem tudo preparado, o que nós vamos sentir, Sim. o que nós vamos passar. Então, a gente precisa ser um pouco menos afobado na questão de pedir. E quando a gente pede, vamos pedir com fé. Quando a gente pede com fé, Deus sente e vê a necessidade daquilo em nossa vida. Então ele fala: o que quer que seja que pedires na prece, crede que o obtereis. E se não obter, não fica triste, não fica magoado. Talvez não é a hora de você receber aquilo. Ou talvez você nem precise, seja apenas uma ilusão. Aí ele fala assim: seria lógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. E seria injusto acusar a providência porque não cede a todo o pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Olha o que nós acabamos de comentar. A espiritualidade, a providência divina já sabe o que é melhor para nós. Já tem o nosso plano desenvolvido. Olha, Saulo, talvez você não vai ter o melhor carro do ano, mas aquele carrinho velho que você tem te permite ir até o seu trabalho, voltar em segurança. A gente tem que olhar e ver esse lado positivo. O que Deus lhe concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que lhe concederá ainda são os meios de sair. Pessoal, guardem bem o que o Saulo está falando aí, essas 3 palavrinhas aí: paciência, resignação, né? Coragem.
e coragem. Guardem bem isso. A gente vai discutir ela no finalzinho. São os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que lhes são sugeridas pelos bons espíritos. A todo momento, nós somos dirigidos pelos espíritos. Eles nos dão intuição, nos mostram o caminho que nós devemos seguir. E nós, Vanessa, será que nós escutamos? Pois é. Olá, na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, a Kardec, ele pergunta às entidades venerandas, né? E ele pergunta assim, os espíritos, eles influenciam, né, nos nossos atos, nas nossas atitudes? Olha só a pergunta, né? Acho que todo mundo já conhece essa pergunta. E as entidades venerandas respondem que sim, que eles dirigem, sim, os nossos pensamentos e atos nessa aula. Então, assim, nós estamos, né, realmente, né, 24 horas a todo momento aí, sendo influenciado pelos nossos irmãozinhos, tá? Como saber, nessa aula que você colocou aí, somos influenciados? Somos, mas assim, nós tenhamos que entender, né? A gente tem que entender o seguinte: a reforma íntima, né? O autoconhecimento de nós mesmos. Então, nós temos que nos autoconhecer, em primeiro lugar, para a gente poder saber o que está acontecendo em nossa volta, tá bom? Porque, assim, pensamentos e pensamentos nós adquirimos, né? A todo momento você está pensando. Todo momento. Então, quando você se deparar com um pensamento que você acha que não é seu, né? Aquele pensamento, puxa vida, eu não vivo isso, eu não vivencio, eu não fico em ambientes assim, e já tem aqueles pensamentos entrando nessa missão. Opa, peraí, não é não, Saulo? Quando eu mesma, por mim mesma, assim, a gente perceber esse intruso, né, esse pensamento intruso que chega no nosso pensamento, a gente já tem que barrar, né? Porque Kardec diz assim para nós que o primeiro pensamento é o que vale, está lá no Livro dos Espíritos. O primeiro pensamento é o certo, só que assim, vários, né? Então, a gente também tem que ter aquela voz da razão de a gente entender o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que está ali nos intuindo. A gente tem que, muitas vezes, dar ouvidos a ele, né? A eles, aos nossos amigos espirituais benfeitores, e muitas das vezes nós não damos ouvidos a ele, né? A gente passa, né, despercebido. Veio aquela vozinha, né, na nossa cabeça. Faz isso, faz aquilo, vai para aquele lugar, não vai para esse. E aí a gente acaba aqui não dando ouvidos ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião. E a gente acaba se estrepando muitas vezes porque nós não damos ouvido às nossas intuições, não é? Então, assim, o bom é a gente se conhecer, quem realmente eu sou, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Essas palavrinhas mágicas, a gente se conhecer para a gente, quando perceber esses pensamentos negativos, né, querendo nos domar, nos dominar o nosso pensamento, a gente já amarrar, tá? A gente já amarrar ele com tudo, né? Não deixar ele dar ênfase, entrada no nosso pensamento. A Clá Oliveira, ela disse: a gratidão atrai o melhor. Eu abençoo o que tenho e assim a espiritualidade olha para os nossos pedidos. Se formos merecedores. Olha só, Vanessa. Olha, merecedores, Cláudio. Olha só. Olha aí, ajudando a gente, Saulo. É verdade. Para a gente conseguir, né? Ó, excelente. Pena que não dá para a gente colocar aí nos comentários, mas tudo bem. A gente vai chegar lá, né, Saulo? A gente está conversando ainda, né? Mexer com esse aplicativo, com esse Streamhead aí, mas a gente vai chegar lá. Então, olha aí que legal a colaboração da Clau. Se eu não me engano, a Clau acho que é de Morato, do Centro Espírita, não sei se é, eu não me lembro, mas acho que ela é da minha vizinha aqui, na estação de Francisco Morato. Boa noite, José Antônio de Souza. O Antônio, meu parceiro também.
A gente também faz live junto. Live. Então, pessoal, o merecimento, tá? Então, assim, a gente tem que merecer para conseguir aquilo que a gente quer, tá? Mas aquela pessoa tem tudo, né? Aquela pessoa tem uma casa boa, tem um carro bom, é feliz, né? Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem saúde. Meu, é um merecimento, ela lutou para aquilo, para ela ter as coisas que ela tem hoje, né? Então, ela mereceu, né? Ela trabalhou, porque eu digo que também a gente fazer a prece e ficar estagnado, ocioso, né, Saulo? Eu quero um emprego, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Mas o que adianta a gente querer um emprego e ficar sentadinho no nosso sofá, na ociosidade, né? Do que adianta a gente não se mexer, não acordar cedo para entregar os currículos? Não adianta de nada, porque nós não vamos conseguir. Nós não vamos, tá? Então a gente tem que, além da gente fazer a nossa prece, por quê? A prece, meus amigos, a gente tem que colocar no nosso pensamento o seguinte: nós não comemos, nós não nos alimentamos todos os dias, a cada 3 horas, a gente não come alguma coisa, a gente não se alimenta, a gente toma água, né, Saulo? Então, assim, a prece é a mesma coisa. A prece, ela é um alimento para nossa alma. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente cuida do nosso corpo físico, material, né? A gente cuida dele, mas a gente não pode esquecer de cuidar do nosso corpo espiritual, tá? Da nossa alma, do nosso espírito, porque ele também necessita muito mais. Um espírito equilibrado, né? Um espírito que tenha pensamentos positivos sempre, aquela pessoa, né? Aquele espírito que tem equilíbrio, né? Tá com os pensamentos sempre positivos, tá no balanço, tá na homeostase, né? No equilíbrio. Gente, enfermidades, vocês podem analisar e refletir. Aquela pessoa que tem a comunhão com Deus a todo momento, a hora que ela acorda, a hora que ela necessita ao decorrer do dia, antes de dormir, sabe? Aquela pessoa que está sempre agradecendo, aquela pessoa que está sempre ouvindo as músicas, ouvindo músicas, ambientes edificantes, tá? Edificantes, tá, pessoal? Aquela pessoa que sempre está lendo leituras edificantes, aquela pessoa que sempre está em comunhão com o seu anjo e com a prece, e com mensagens fraternas. Vocês podem perceber, essa pessoa é ausente de enfermidade. É difícil ela ficar doente. Ela não fica doente. Por quê? Porque ela está sustentando o teu espírito. O equilíbrio do seu espírito. Alimentando o seu espírito sempre com coisas positivas, coisas boas. Então, a pessoa que ela fica... mas Vanessa, mas puxa vida, nessa aula, a todo momento você entrar em sintonia... não dá. Não, gente, tudo bem, não dá. Tá? Não dá. A todo momento do dia você entrar em sintonia. Mas você sempre tem um momento ali vago que dá. Você pode ter certeza que dá. Porque a gente tem 24 horas aí, né? O tempo inteiro. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, vai lá no Zap, vai no Face, faz as coisas de casa que tem que fazer, tudo lá programadinho, né? A gente não tem isso daí, a gente tem que fazer isso aqui. Sempre tem um momento, sim. É só a gente querer, né, Saulo? É só a gente começar, a partir de hoje, dar essa entradinha para coisas boas entrar. Para leituras edificantes, tá? Porque você tendo esse momento com Deus, esse momento com a divindade, com a espiritualidade benfeitora, com os bons pensamentos, com a edificação, você não dá entrada às más energias, às coisas negativas. Você não dá entrada, entendeu? Você não tem tempo para ficar pensando coisas ruins, entendeu? A negatividade. Por quê? Porque você está em sintonia com o alto. Não é verdade? Sim. A gente está em sintonia. Então, para você sair dessa sintonia, meu amigo, é difícil. Só se você relaxar, né? Como se diz, só se você dá brecha.
né? Por isso, também que é importante, as brechas. Então, a gente não tem que dar brecha. Veio um pensamento, tal, mas eu sou influenciada no sonho, né? Na emancipação da alma, quando você está lá dormindo, tal, e você está com a sua alma emancipada, e você é influenciada ali, porque somos também, né, Saulo? Nos nossos sonhos, Sim, a gente se liberta, né, do espírito, da matéria, e a gente vai para onde os afins, né? Onde a gente é mais atraído, né? Então, assim, somos influenciados também. Mas muito bons. Muito bem. Vamos fazer uma prece para que isso não aconteça mais, para que você não vá ser levado a esses lugares, né? Vamos fazer uma prece para que você se sintonie com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, para que te leve para lugares bons, né? Lugares para reenergizar a sua energia. Saulo, a gente tem que ficar de olho no tempo para não ultrapassar, né? Vamos ver. Sim, e antes da gente passar o próximo vídeo, cronometrando o nosso tempo, tem uma coisa que eu gostaria de encaixar na sua fala. Olha que mensagem. Bem-vindo. Vai lá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós precisamos nos ajudar em primeiro lugar, seja na questão física, na questão emocional, na questão mental. Às vezes a gente tem que parar, porque a gente costuma ter rotinas muito monótonas e não tem um tempinho para agradecer. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor me deu. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado por compartilhar momentos com a minha família, obrigado por ter um ombro amigo em que eu posso contar. Então, são esses poucos detalhes que destacam a nossa vida. E se nós soubermos equilibrar o pensamento e a razão, a gente vai conseguir enxergar. E ele fala, utiliza das suas faculdades na hora da oração, no dia a dia, no comportamento. Se você é uma pessoa boa em falar, né, faz um curso de oratória. Se você é uma pessoa que gosta de ler livros, quem sabe se dedicando você consegue lançar uma obra. Então, peça ajuda para a espiritualidade, porque como a Vanessa diz, todos os momentos nos é sugerido um pensamento. Será que nós acatamos ou nós ficamos, né, naquela de ir no automático? Então, quando a gente para pensar, a gente vê, nossa, eu poderia estar agindo diferente, eu poderia estar agradecendo mais por tudo, mas não, eu estou sendo uma pessoa julgativa, não estou tendo a firmeza no pensamento, porque olha, Vanessa, como a gente está sendo testado nessa pandemia, né? A espiritualidade dos dois lados, a superior e a inferior, é como se fosse um joguete. Os nossos irmãos estão fazendo da nossa vida um joguete. Muitas vidas estão caindo nas drogas, nos vícios, na ilusão da prostituição. A gente precisa falar disso, porque é o que acontece. Então, vamos pedir por esses irmãos de rua, esses irmãos que estão na prostituição, no alcoolismo, no vício, porque esses espíritos que ainda estão na crosta terrestre, né, aproveitando da energia densa, eles estão sugando de nós a energia. Então, quando a gente tem um pensamento equilibrado, um pensamento de oração, aí eu consigo ter a minha vida equilibrada. Vanessa? Pois é, falou tudo, Saulo. É muito denso, né, as energias, né, da crosta, enfim, da Terra, né, é bem denso. Então, assim, a gente está no nível, né? A gente está aqui encarnado, né, nesse mundo de provas e expiações. Então a gente está, né? Tá nesse nível. Assim, para a gente poder sair, né, dessa influência negativa, né? A gente tem que tentar fazer um esforço, tá? Igual eu disse no começo, né? Agora há pouco, o alimento da alma. Se a gente não tiver o alimento da alma, a gente não é nada. A gente não consegue, né? A gente fica à mercê do materialismo. A gente fica à mercê das ilusões, né, terrenas, né? Dos prazeres, de tudo que a Terra vem nos proporcionar, das ilusões, né? Igual o Saulo falou aí, dos vícios, né?
que a gente vê por aí que é muito triste, a prostituição, o vício do álcool, principalmente das drogas, a depressão, né? Muitas vezes aí a depressão, que nessa pandemia teve muitos casos, né? Então, assim, é um equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio da alma, do corpo e da mente, né? Para a gente poder saber lidar com essas situações. Por quê? Tá passando por isso? É porque tem que passar por isso. A espiritualidade benfeitora já estava a par da situação de tudo que ia acontecer, tá? Então, assim, ninguém está desabrigado, tá? Ninguém está esquecido. Todo mundo, todos nós, tá? A gente está protegido por eles, tá? É que muitas das vezes a gente não se dá conta, a gente esquece, a gente não lembra de Deus, gente. A gente tem que lembrar sempre de Deus. Ter Deus em nossos corações, não é só os prazeres mundanos, não é só o dinheiro, não é só o trabalho, tá? Não é só isso que nos faz o trabalho da vida, que nos faz viver a vida, não. A gente também tem que ter um tempinho para a espiritualidade, tá? A gente está se esquecendo muito do lado da espiritualidade, tá? Então, assim, a gente esquece desse lado e a gente acaba adoecendo, porque o espírito acaba não aguentando tanta demasia, tantos excessos em demasia, acaba não aguentando, acaba adoecendo. Por isso, essas enfermidades, porque a gente não tem o equilíbrio da mente, o equilíbrio do pensamento, tá? De saber o que entra, do que sai, de saber os ambientes que a gente está frequentando, tá? De saber as músicas que a gente está selecionando para a gente ouvir, de saber o que você está ouvindo para você de notícias, tá? Então, muitas das vezes é preferível não ouvir. Viva a tua vida, viva normal a tua vida, sem ouvir essas catástrofes, essas coisas ruins que sempre tá tendo aí de divulgação, né? Muitas das vezes é melhor a gente nem saber disso. Sério, eu nem tô sabendo, isso aí pra mim nem... Sabe, porque isso atrai, a gente acaba entrando nesse movimento, entrando, né, nessa vibe, né? E não é isso, gente, não é isso que a gente quer uma vibe legal, uma vibe de felicidade, uma vibe de cura, uma vibe que tenha prosperidade, que tenha harmonia, sabe? Que você possa chegar perto de uma pessoa e ver que aquela pessoa está te transmitindo uma vibe legal, positiva, pensamentos bons, de altruísmo, de autoestima, tá? Então é isso, né? Sabemos que estamos rodeados, sim, pelos irmãozinhos, né? Como diz aí a questão 459, somos influenciados por eles, pelos menos esclarecidos, né, os espíritos inferiores, mas o que devemos fazer? Luz. Mas para quem que eu devo orar? Eu devo orar por eles, pelos espíritos? Sim. Pelos mortos? Sim, devemos orar e devemos muito. Por quê? Porque eles se sentem aliviados com a nossa prece, né? Então, a gente fazendo a prece para o desencarnado, a gente vai fazer com que ele se sinta mais aliviado, em paz, em calma e tranquilidade. Mas fazer aquela oração, né, a ele, uma oração, né, uma oração sadia, né? Não fazendo aquela oração, ai meu Deus, estou com aquilo, sofrendo, se lamentando. Não, por quê? Porque de vez você ajudar, auxiliar aquele desencarnado, né, aquele seu ente querido, você vai acabar prejudicando. Então, assim, muito cuidado. Faz aquela oração, aquela prece, mas, assim, que vá para a luz, né, que você seja encaminhado às colônias espirituais, que você possa ter um tratamento espiritual aí onde você está. Enfim, estamos ligados, mas não aquela possessão, não aquela coisa de, sabe, aquela coisa de você não se desligar, né, Saulo? Ficar a todo momento presa àquele ente seu querido, que pode fazer muito mal ao desencarnado, e a você também, porque você acaba atraindo para você ele para perto, né? Ele para perto de você. Saulo, tem alguma pergunta? O pessoal está interagindo, eu não estou conseguindo ver aqui, você pode falar, por favor? A Clau Oliveira disse assim: eu sou sim, Vanessa, frequentava a Associação Espírita Lauro Machado, e quem entrou agora é Cíntia Oliveira. Cíntia, trabalhadora do Fonte, faz parte do grupo Paz em Nossos Corações também. Seja bem-vinda, Cíntia. Então, assim, como o nosso tempo é curto, gente, a gente não pode ficar estendendo muito, né, a nossa live. Até que a gente queria, né, Saulo? Fala aí.
ficar a noite inteira conversando sobre o evangelho, né? Mas assim, não dá, né? A gente tem um tempo certo. Então, Saulo, vamos colocar aquele vídeo lá para a gente poder entrar. Isso, a importância da prece, depois a gente vai fazer mais uns comentários para a gente poder encerrar. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Ai. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Olá, você viu? Que top essa passagem aí, sozinho, esse vídeo, né? Fala aí. Muito top. Você vê a aflição dessa esposa, né? Eu acredito que muitas esposas passam por isso, né? Tanto as esposas como também as outras pessoas também, que passam por dificuldades, tem esse momento íntimo, né? Interno com Deus. Você vê a eficácia da prece que essa mulher fez. Olha a eficácia. Então, nós vamos agora, Saulo, a gente vai só comentar um pouquinho dessa eficácia. Aqui é 100% mesmo, né, realizada, atendida. Essa. Porque essa é a prece 100% que tem 100% de eficácia. Que você pode pedir, que você vai ser, né, ali, você, aos olhos da espiritualidade benfeitora, aos olhos de Deus, você vai ser atendida. Vanessa. É essa a eficácia da prece, tá, gente? Então, assim, para você obter resultado, pois não. É que eu falo. Pode terminar, depois eu completo. Depois você acrescenta, porque assim, é muito importante essa parte. É um comentário muito importante. Ah, tá. É porque assim, essa parte que a gente vai falar agora, vai discutir, é o principal, tá? Porque a gente já vai logo dar o encerramento, Saulo, porque já é quase 7 horas. E se estender muito, né, a gente acaba ficando um pouco cansativo. Então, assim, para você obter o resultado 100% eficaz de uma prece, o que você precisa, o que você vai pedir? Não é nada de bens materiais, né, que você vai pedir. Não é nada dessas coisas supérfluas que muitas vezes as pessoas pedem que não tem nada a ver. Puxa, ai meu Deus, eu queria tanto que aquele meu namorado voltasse, a gente terminou, sabe? Faz com que ele volte pra mim. Tipo, não, assim, é um pedido que não tem significativa, sabe? Por quê? Porque igual o Saulo comentou, será que vai ser bom pra você voltar com seu ex-marido, com seu ex-namorado? Será que vai ser bom? Então, entendeu? Será que você tem esse merecimento? Será que vai dar certo? Né? Então, assim, muito cuidado com o que a gente pede. Por isso que não é atendido muitas das vezes os nossos pedidos.
Porque nós não sabemos fazer os pedidos certos, tá? E aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer o que Deus lhe concederá sempre, se você pedir. É o quê? O que o Saulo lá comentou no começo, as 3 palavrinhas que eu falei, guardem essas 3 palavrinhas, que é a confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Então, se você pedir a Deus, gente, isso daí é verdade. Isso aí é 100% eficaz. Se você pedir a Deus, paciência, Deus, me dê paciência para suportar as minhas dificuldades da vida. Deus, me dê resignação para me enfrentar esta doença que eu estou passando. Entende? Se você pedir sabedoria, paciência, resignação, tolerância, amparo, equilíbrio, gente, você já vai receber tudo isso. Você vê, coisinhas simples, virtudes simples, que nós não lembramos de pedir. Alguém lembra de pedir isso a Deus? Alguém lembra de pedir isso a Deus? Pois hoje, a partir de hoje, nós vamos lembrar de pedir a Deus. Às vezes a gente fala de uma pessoa, nossa, mas como aquela mulher aguenta passar por tudo isso na vida? Ela jogou pedra na cruz, não é isso que a gente fala? Como? Pois é, porque ela deve fazer isso aí. Ela deve pedir esse pedido na prece dela, quando ela vai entrar no seu quarto, no seu templo interno e abandonado. Ela vai fazer esse tipo de pedido a Deus, para que ajude ela a resolver os seus problemas, para que dê sabedoria para ela desenvolver os seus problemas, as suas atribulações, para que dê um sinal, né, de sabedoria, para que ela possa sair dessa situação. Olha assim, olha que mágico, não é, Saulo? Isso não é eu, não é o Saulo que está dizendo. Está no Evangelho, está na Revista Espírita, tá, gente? Está na codificação de Kardec. Não é nós que estamos aqui inventando, olha, isso não está no Evangelho. Então vamos tentar seguir o roteiro do Evangelho. Vamos tentar pedir menos coisas supérfluas da nossa vida, porque muitas das vezes a gente indaga, eu pedi tanta coisa até hoje eu não consegui. Por quê? Porque você está pedindo o certo. Você está pedindo o certo? Então, muitas das vezes a gente tem que pensar. Então, peça sabedoria, peça amparo, peça equilíbrio, porque é disso, pessoal, que nós precisamos para enfrentar as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Simplesmente isso. Olha essa prece fervorosa que essa mulher ela fez para o marido dela, que chegou lá no alto, que chegou lá na espiritualidade benfeitora, lá nos espíritos benfeitores, tá? Chegaram até ele, por quê? Porque ela fez aquela prece com tanto fervor, né? Assim, com a preocupação que ela estava, ela queria tanto que protegesse o esposo dela, porque o esposo dela não atendia o telefone, ela ficou preocupada, ela estava com aquele mau pressentimento. O que é esse mau pressentimento? É aquele aviso que todos nós temos, que nós temos que dar importância. E é nesse momento que a gente tem que se apegar à prece. E aí a espiritualidade, os benfeitores ouviram dela. Então, se ouvem dela, pode ouvir de cada um de nós que estamos em necessidade, aflitos, desesperados. Olha que lindo. Pois não, Saulo? E para a gente fechar com chave de ouro, é importante lembrarmos da força que nós temos desde o dia em que nós nascemos. Carregamos em nós uma personalidade, um coração grande, capaz de aquecer todos os nossos conflitos internos, todos os nossos pensamentos, as nossas experiências, que nós possamos nos curvar diante do Evangelho todos os dias, nem que seja 30 minutos de leitura, e sentir a força que o Evangelho tem em nossa vida. Porque não só nós passamos por grandes dificuldades,
mas como Jesus e seus discípulos também vivenciaram. Então, Nossa, e vejamos muito, como né? muito. Vejamos como a força da oração, a força da prece tem eficácia em nossas vidas. E tem um comentário muito especial, que eu não poderia deixar de falar, que é o da Cláudia Oliveira. Ela comentou: verdade, Vanessa, essa conversa está sendo um despertar para mim. Sou médium e não trabalho. Nunca mais orei, li como antes. Isso é tão triste. Estou com uma sede de espiritualidade e, como vocês disseram, eu ando com alguns problemas de saúde. Mas estou consciente que preciso melhorar. Ela já tem a consciência de que vai melhorar. Já tem o pensamento ali, formado. Agora ora porque isso vai chegar e vai transformar a sua vida. Você vai sair desse estado latente. Vanessa, vamos encerrar? Então, você só dando mais um complemento, você viu que a nossa irmã Clau aí, ela relatou, né, que ela da oração. É por isso que, assim, muitas das vezes a gente se afasta da oração, do alimento espiritual. Só que eu digo para vocês, hoje, assim, a partir de hoje, que vocês comecem a fazer um hábito esse alimento espiritual para nossas vidas. Porque não somos nada sem o amparo de Deus, sem a oração, sem a prece. Porque a prece, ela é um bálsamo. Ela alivia as nossas dores, ela acalma os nossos corações, ela tranquiliza a gente, o nosso eu, né? E a gente pode fazer a oração em qualquer momento, tá? A gente pode fazer a oração do jeitinho que você prefere, do jeitinho que você acha melhor. A gente pode fazer a oração no meio de transporte, dentro do ônibus, dentro do trem, na rua, de manhã, conversando com Deus, louvando a paisagem. Nossa, meu Deus, que lindo que está esse dia, esse sol, esse alvorecer. A todo momento é uma oração. A gente olhando para o ente querido nosso e ali com o olhar somente, a gente emanando aquela prece, tipo proteção, saúde, tratamento, cura. Porque o nosso pensamento, ele tem poder. A gente sabe disso. O pensamento, ele tem muito poder. Então, se a gente começar a adquirir esses hábitos para nós da oração constantemente em nossa vida, de uma palavra amiga, de uma frase edificante, já é uma oração. Porque no Evangelho mesmo diz, não de nada adianta você multiplicar e multiplicar as palavras, e falar, e falar, e falar, e dessas palavras você não ter um sentimento, você não entender absolutamente nada do que aquilo está querendo dizer. Então, nada vale muitas palavras. O que vale é o seu íntimo, é o que sai daqui de dentro do seu coração. Igual essa mulher orando para o seu marido. Pequenas palavras, mas de um profundo, né? De uma profunda reflexão, de um profundo, assim, poder nas palavras que elas estavam falando ali. Então, urge esse momento de oração para a nossa vida, para o nosso momento. Você vai perceber que muita coisa vai mudar na tua vida se você adquirir, né, de você criar esse hábito da conversa com ele, com seu mentor. Você vai ver que você não vai ter brecha, não vai ter entrada a nenhum pensamento negativo, a nenhuma influência ruim. Por quê? Porque você não vai ter tempo para isso. Porque você está interligada com o alto, com a divindade. Ok? Então vamos encerrar. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa reflexão. Não vamos estender por muito tempo. Se vocês quiserem, a gente pode ter a segunda parte, né, Saulo? Sim. Da nossa reflexão. A gente agora vai... Você vai querer falar mais alguma coisa ou a gente já vai encerrar? Eu já faço a prece de encerramento. O que você quer falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de fechar o nosso bate-papo dizendo para as pessoas, como eu sempre fiz, como um ser humano comigo mesmo: acreditem em você. Acreditar em você
significa enxergar em algum caminho da vida que você pode distribuir flores, que você pode enxergar o mundo com belezas, que você pode olhar para a família como um aprendizado, que você pode olhar para a amizade como um sentido, que você pode olhar para Deus como um mestre que te mostra a direção que deve seguir. Então, meus irmãos, finalizando essa live, não nos esqueçamos da força que a prece tem em nossas vidas. Quando você se curva, quando você emite um sentimento ao realizá-la, você, antes de pedir, já foi concedido o seu desejo. Então, que nós possamos, neste dia de hoje, nos conscientizar de que a prece é um caminho de evolução, porque é através dela que nós possamos ser pessoas dignas e honestas da nossa tarefa. Vamos terminar essa maravilhosa live. Agradeço você, Vanessa, por ter aceito o meu convite. E vamos, muito agradecida. De você fazer o encerramento, passar aquele vídeo. Após, ou melhor após, a gente já encerra, pode ser? Então, meus amigos, eu quero agradecer também essa oportunidade ao Saulo, tá? Muito obrigada por este momento, porque quando eu insisto em falar, eu sempre repito, quando vem para falar do bem, quando vem para falar da boa nova, do evangelho de Jesus, a gente sempre está pronto para falar dele, para falar dessa boa nova, para falar do evangelho de Cristo. Por quê? Porque nos traz uma beleza interna profunda, um bálsamo, sabe, para aqueles que estão ouvindo, e nos fortalece muito. Vocês não imaginam o fortalecimento que a gente recebe da espiritualidade. É muito intenso, é muito profundo. Então, assim, eu vou pedir para que todos nós possamos fechar os nossos olhos neste instante, nos conectando com a espiritualidade maior, benfeitora, agradecendo por este momento de estarmos entre amigos, de estarmos conversando, batendo um papo, refletindo. E assim nós vos pedimos, ó Mestre Jesus, ó Mãe Maria, que nos conceda sempre, Senhor, esta oportunidade bendita, que nós possamos estarmos sempre protegidos aos seus olhos, que nós possamos estarmos sempre acalentados pelo teu amor, sempre protegidos, sempre amparados aos teus olhos, Mestre Jesus. Peço também por todos aqueles irmãos que estão em necessidade neste momento, precisando realmente de um fortalecimento, de um equilíbrio, de paciência em seu coração, de ternura, porque assim, nós precisamos disso, nós precisamos dessas virtudes em nossa vida. Nós precisamos da paciência, nós precisamos da tolerância, nós precisamos da calmaria, da resignação. Então, nós pedimos, ó Ti, Mestre Jesus, que nos preencha com o Teu grande amor e que nos dê equilíbrio, forças para seguir a nossa caminhada adiante. Agradeço a todos vocês por estarem conosco e para fechar a nossa reflexão dessa noite, Saulo vai colocar um vídeo maravilhoso, exemplar, para nós estarmos aí encerrando essa reflexão. Agradeço, né, Saulo? Agradecemos, eu e Saulo, a todos vocês e compartilhem, porque muitos corações amigos querem ouvir uma palavra amiga. Nem que seja uma palavrinha de consolo, já ajuda em muitos corações aflitos. Então, beijo a todos vocês, gratidão por este momento. Obrigada, Saulo, e
Eu que Até agradeço, breve. minha amiga. Vamos encerrar então com o Pai Nosso de Elizabeth Lacerda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O nosso irmão José Antônio de Souza diz que foi uma boa explanação da eficácia da prece e disse gratidão. A prece é o principal alimento espiritual e sustentáculo para a nossa vida no corpo físico. Cláudia Oliveira disse muito obrigada. Dona Cláudia Valéria. Tá certo, gratidão a todos. Espero que todos tenham gostado da nossa reflexão da noite. Muita paz, muita luz a todos. Uma boa noite.